20 anos atrás. Eu tenho que entender como ela foi desenvolvida, para que plataforma computacional, para que eu possa dar continuidade até a manutenção dessa aplicação. Eu preciso entender qual é o universo que essa aplicação é, em que contexto ela foi construída, até para eu entender por que usa uma determinada DLL, ou um determinado objeto, ou um determinado componente, por que faz consulta numa determinada porta de comunicação. Então eu começo a entender os porquês, né? E ao mesmo tempo, eu começo a entender o seguinte, cara, se eu fosse fazer, eu faria diferente. Não sei se vocês recordam qual é o tempo ciclo de vida de uma aplicação, 10 anos. Né? Então, se eu construo uma aplicação e ela perdura por mais de 10 anos, eu já tenho dificuldades em manter esse sistema, mesmo que eu mantenha hardware e software. Mesmo que eu não altere sistema operacional, que eu não altere, por que eu vou ter dificuldade em evoluir a aplicação? Eu agora estou vindo de um viés de trás para frente, tá? Para chegar onde a gente... Deixa eu pegar. Então bora enumerar aqui o que acontece se eu achar um pincel em meio a esse conteúdo. Bolsa de mulher, caraca. Carteira eu acho. Celular. Professor, você está trabalhando no diário? Achei que era no celular. Você está trabalhando no diário? Oi? Estou trabalhando no diário. Não estou com pincel. Botando o celular assim, ó. Menina, eu tenho outro. É porque um é da empresa, outro é para cada um. Se der pane no ambiente. Vou falar que a galera nessa para você. Tem uma parada, não tem? Vamos fazer aqui. Nunca pego uma luz emprestada. Normas, regulamentos, regras e a própria organização evolui. Então, uma empresa, qualquer empresa, se você comparar dados financeiros,
do lado do meu parceiro e a dividir grama. Então, a minha arquitetura do ambiente computacional hoje, principalmente de uns 20 anos para cá, ouve-se falar muito em separações e em fusões. Para vocês terem uma base, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú, eles adquiriram mais ou menos cada um cerca de 8 bancos cada um. Então imagine, eu tenho uma estrutura organizacional, com folha de pagamento, com estrutura tecnológica, com ambiente de rede já bem definida e de repente eu compro uma outra empresa que tem uma outra estrutura de autenticação, que tem uma outra estrutura de desenvolvimento de sistemas, que trabalha as suas informações organizacionais de outra forma e de repente eu tenho que juntar tudo isso aí. O Banco Itaú, ele levou em média 3 anos para conseguir fazer a fusão com o Unibanco. O que é que ele fez? Ele primeiro manteve Itaú Unibanco, até que ele foi sumindo e consumindo uma marca Unibanco e foi ficando só Itaú. Ele foi fazendo isso paulatinamente para que as pessoas não percebessem que a necessidade dele era de matar a marca Unibanco. Só que o Unibanco ele tinha toda uma vertente e toda a linha de desenvolvimento, manutenção do ambiente tecnológico do Unibanco era pautada em cima de soluções Microsoft. Quem fazia propaganda do Unibanco? Nosso amigo Bill Gates. Não sei se vocês lembram. O Bill Gates fazia propaganda do Unibanco, falando da estrutura tecnológica. Falava-se que até ações do Unibanco ele tinha à época, né? Então ele investiu, houve um investimento muito pesado em cima do Unibanco em tecnologia Microsoft. Né? Então tudo, o meu irmão mais velho, ele era gerente do Unibanco, tudo que se falava, desde o atendimento até a conciliação de conta, como eles tratavam, toda a parte de compensação e tratamento de documentos, é em cima de plataforma Microsoft. Aí o que aconteceu? O Itaú, ele tem mainframe, né? E ele tinha uma estrutura um pouco diferenciada. E o que o Unibanco ele era muito forte? A estrutura dele de back-office. O que é back-office? É o atendimento ao cliente no boca de caixa. O que esses bancos fazem, Itaú, Bradesco e Banco? Eu trabalhei no período de 1994 até 2012, 13. Eu era da iniciativa privada e trabalhava para as taxas ATP e nós tínhamos uma carteira de 85 bancos. E eu trabalhei na solução Imago. Se vocês acessarem o site e procurar por Imago, existem uma série de produtos Imago Crédito, site, que são soluções de tratamento de documentação por meio de imagem e reconhecimento de CR ou CR, onde a gente trabalhava com vários tipos de dispositivos tecnológicos, leitoras, diversas marcas, para que a gente pudesse trabalhar e servir de atendimento para os bancos. Então a gente era parceiro. Então o que o banco fazia? Eu não quero contratar gente, eu não quero investir em folha de pagamento, eu quero que alguém faça isso aí para mim. Então eles vinham, as bases, eu quero que vocês coloquem máquina, leitora de alta performance, todo o sistema de digitalização e reconhecimento na retaguarda da minha agência e que integre toda essa coleta de dados ao meu sistema bancário, beleza? Então o que a gente tinha que fazer? Para cada cliente, a gente ia lá, conhecia a regra de negócio daquele cliente, entendia qual era a formatação do documento, como que era a estrutura daquele cliente, qual era a estrutura organizacional e como que a agência se comportava, qual era o fluxo processual daquele cliente e materializava isso numa solução tecnológica. Claro que a solução Imago é uma só, mas ela é adaptável para qualquer tipo de cliente. Naquela época a gente desenvolvia na plataforma .NET e a gente já trabalhava muito bem orientado ao objeto naquela época. Modéstia à parte, a galera era muito boa. Então, naquela época, a gente já pensava em componentização e em trabalhar por objetos. E todas as nossas interfaces eram objetos. Então, quando a gente ia montar um sistema do banco, era montar Lego. Puxa o componente de tela, vai ter quantos itens de menu, quais são as características, quantas telas eu vou ter que chamar, qual vai ser a cor. Se vocês entrarem, o
O ímã ele tem várias cores. O site é laranja, se não me engano, é azul. O Capri tinha uma outra cor, que era a marca, mas a filosofia de entrada só mudava a cor, o padrão de tela era o mesmo. O que dava identidade à marca era a cor e o padrão. Então, se eu saísse do site e fosse para o Capri ou para o Custom, eu tinha a mesma filosofia de navegação. Né? Então, naquela época a gente já trabalhava, e o que era importante, então? Eu entender como o meu cliente queria receber a informação dele e como é que eu ia trafegar a informação. Né? Como é que ele queria receber arquivo, transmissão, eu ia alimentar uma base dele, como é que eu ia fazer essa interação? Né? E quais eram os relatórios de entrada e saída que faziam parte da estrutura, né? E que a gente tinha que formatar. O nosso maior desafio naquela época, que é a Caixa Econômica Federal, na verdade eles queriam que a gente entrasse na licitação porque já tinha uma empresa com tudo pronto e eles queriam ter uma outra empresa para concorrer para a licitação ser válida. Né? E aí a gente estava correndo atrás do prejuízo, porque realmente já tinha uma empresa com tudo formatado e a Caixa tem mais de 700 tipos de documentos só para entrar na captura de entrada. Só a parte de habitação tem inúmeros formulários e características. E aí o nosso sistema tinha que reconhecer letras, assinaturas, comparar com a base de dados e trazer a informação daquele cliente. Então a gente já, esses bancos como Caixa, Bradesco, Itaú, já fazem toda a comparação cadastral da pessoa pela própria assinatura. E ele consegue ver em tela se aquilo que você assinou é seu de verdade. É uma tecnologia muito legal. O software de reconhecimento era serverless e a gente tinha que adaptar a ideia do componente, a filosofia que ele trabalhava, as entradas e saídas ao que a gente estava trabalhando. Era um projeto bem bacana. Então eu preciso entender aonde eu estou trabalhando, quais são as características do meu ambiente computacional, o que o meu cliente tem e o que eu tenho de tecnologia e entender se é possível entregar conforme a necessidade do meu cliente. Quanto tempo perdura no ciclo de vida desses sistemas? Mais ou menos 10 anos. Então o que acontece? Se eu chego numa empresa e o cara, como foi o caso aí da Aqua EBS, é isso? Poxa, o cara ainda usa Novell. Novell é da década de 90. A Novell, ela tá aí muito e outra. É uma rede muito boa. E ela trabalhava somente no que tange a rede. Parece-me que eles expandiram para questões de segurança, mas voltaram mais para a segurança de rede, né? E largaram um pouco toda aquela inteligência que eles tinham de trabalhar com troca de mensagerias. Eu fui administradora Novell e era difícil de você gerenciar, né? Você tinha um sistema de administração e gestão próprio e você tinha que ser capacitado, treinado, certificado no Novell da cultura Oi? Sistema não, mas ele nasceu como um sistema de rede. Ele era um sistema de gerenciamento de redes. Hoje é só. Eu acho que está indo pro lado da virtualização, alguma coisa assim. Mas Novell já foi a potência. Quase todo lugar, principalmente no ambiente financeiro, imobiliário, você ouve falar era Novell. Né? E aí o que acontece? Então, se o ciclo de vida de um sistema é de 10 anos, a cada 10 anos eu tenho que repensar a forma como ele foi estruturado, se não é hora de parar de fazer manutenção e quebrar a cabeça e recomeçar. Por quê? É dever do analista de sistemas avaliar a relação custo-benefício. Poxa, professor, eu tenho que entender de financeiro? Tem. Você tem que avaliar, ao longo de 10 anos, o quanto de manutenção, ponto de função, pessoas, estrutura, se foram envolvidas, né, no desenvolvimento dessa solução,
partir daí, entender e falar assim, caramba, tá caro pra caramba. E se eu continuar com esse sistema, em média, eu vou gastar mais tantos pontos de função. Será que vale a pena? Para ter o resultado que ele está me gerando? Né? Então, hoje eu tenho um sistema que se chama SARA, nos Correios. Sistema de atendimento da rede Sistema de automação da rede de agências, SARA. Nunca eu vou colocar o nome de uma filha, ou se eu um dia vir a ter uma neta, né, que eu tenho uma filha de 17 anos, de SARA. Eu tenho uma prima que se chama Sara, eu falo, ô Sara, você não é problemática não. Por quê? O SARA foi um sistema idealizado para fazer um atendimento. Olha só, começa na estrutura, no cerne, na engenharia da aplicação. Ele nasceu para atender o sistema de atendimento de rede de agência. Aí chegou a galerinha financeira, poxa, a gente podia fazer um controle financeiro, né? Associado com o nosso RP. Aí depois chegou o cara responsável por produtos. Poxa, a gente podia fazer um controle de estoque de cada agência. Aí depois chegou o pessoal de logística. Poxa, a gente poderia acrescentar o rastro do objeto e verificar. O sistema hoje é um grande RP. Ele é maior do que o RP. É um monstro. E assim, você faz manutenção do SARA no ponto e reza para nenhum outro lugar chamar aquele objeto. Por quê? Porque você não sabe, né, quaisquer alterações ou efeitos colaterais não é imprevisível. Não nos responsabilizamos. Um sistema assim é bombástico, porque você não sabe ao certo onde tem que alterar. E você vai fazer uma reunião com a galera de desenvolvimento do SARA. Quais são as interfaces que o SARA tem? Aí você fala, vixe, como assim, meu amigo? O sistema tem 12 anos. Eu peguei o SARA tem 2 anos. Eu não conheço o suficiente. Eu conheço só esse pedaço. Para pensar. Aí hoje eu montei a árvore de serviços do SARA. A árvore de serviços do SARA eu chamo mais de 385 servidores para estabelecer alguma comunicação ou trocar alguma mensagem. Um sistema, ele passa por mais de 385 servidores ao longo do dia, a depender da requisição que eu estou fazendo. Eu montei a árvore de impacto do SARA. Então a gente foi rastreando as interfaces e verificando com quem que ele conversa, para tentar entender a fisiologia da aplicação, uma vez que o modelo é um monstro, não existe mais topologia e arquitetura do sistema, e o analista tem que abrir o código para entender o que está acontecendo, e isso é desesperador. Meu querido, me explica o que está acontecendo. Querido, eu tenho que abrir o código. Dá vontade de dar umas bufetadas na cabeça do cara. Você fala, como é que é, meu amigo? Está parado, eu tenho que tomar uma decisão. E normalmente qual é a decisão? Para tudo. Só. Parar tudo e subir num sistema Java construído na filosofia cliente-servidor é desastroso. É desastroso. Não seria desastroso se eu tivesse 100 usuários. Eu tenho 74 mil estações acessando o SARA. O quadro dos Correios tem 126 mil funcionários. É a segunda maior empresa seletista do país. Se eu for também verificar o sistema de folha de pagamento, se eu somar pensionista, aposentado, mais ativo, são mais de 500 mil pessoas acessando a folha de pagamentos da empresa. Vocês têm uma ideia do que é isso? Diariamente? É um monstro. Então, quando a gente virou e falou assim, peraí, a gente tem que repensar o SARA. Não dá. E a empresa não vai conseguir sobreviver
desconhecer como é que a aplicação trabalha, né? E normalmente quem é que tem que fazer a dissecação de cadáver? A galera de infra, né? Foi para a produção, o problema é da produção. Aí o pessoal de produção começa a dissecar. Veio para o banco gerou tal, aí a gente faz o reverso. O caminho contrário da requisição. E tem que identificar qual foi o percurso e como foi o comportamento dessa requisição. Não é à toa que a gente comprou 20 milhões em ferramentas de monitoração para parar com essas zigzeiras e o pessoal do desenvolvimento falar assim, é infra. Hoje a gente tem como dizer, olha, a tua aplicação está gerando um gargalo no na JVM, tem máquina sobrando e ela está, ó, fermando tudo. Daí a necessidade de se conhecer como a minha aplicação funciona e como o meu mundo computacional foi estruturado para receber essa aplicação. Se eu não souber, na minha avaliação comportamental de ambiente, é muito fácil quem é o desenvolvedor falar assim, ah, isso aí, põe mais máquina, põe mais memória, aumenta a CPU, enfia mais disco nisso aí, ó, isso aí caiu. E não fazer uma avaliação do comportamental da aplicação. Né? Quando a gente começa a entender a aplicação, a gente começa a ver o seguinte, ela começa a fazer muito I/O. Se eu estou fazendo muito I/O, eu estou escrevendo demais. Eu estou escrevendo demais em disso. Ou a minha requisição, eu fiz uma query que só traz 2 milhões de registros. E aí? Só. Aí o cara fala, não, eu só fiz uma query. Ou então o cara me faz a gentileza de pegar um banco músico e colocar select asterisco from. Isso aí a gente faz quando está aprendendo. Você faz um select asterisco from numa tabela pequena. Se eu não conheço a regra, mata o cara. É, porque a vontade que você tem quando você vê aquilo ali, aí a gente está, lock em banco de dados é normal. É normal ter lock. Assim como eu tenho deadlock no sistema operacional. Só que chega uma hora que ele resolve, ou ele mata, ou ele resolve. E aí ele libera para que todo mundo acesse. Mas um lock transacional que leva muito tempo, epa, por que está levando tanto tempo? Ah, porque eu fiz uma regra maluca. E eu só trago como resultado 15, 20 milhões na minha conta. Gente, banco de dados é álgebra relacional. É teoria de conjuntos. Lembra quando a gente era pequenininho que estudava? Isso aqui é teoria de conjuntos, bijetora, sobrejetora, injetora. Vocês lembram disso? Em algum momento vocês estudaram teoria de conjuntos, conjunto universo, A união com B, A interseção com B. A união é interunion em SQL. Intersect, interseção, teoria de conjuntos, nada mais do que isso. Na verdade, quem lida com um banco de dados está lidando com teoria de álgebra relacional. Né? E aí eu faço uma projeção de um conjunto de dados sobre um outro conjunto de dados. Né? Então, quando eu começo a entender que eu estou lidando com matemática, eu tenho que ser inteligente na hora de fazer a minha soma, a minha subtração, a minha adição. Eu não posso fazer qualquer coisa. Porque senão eu vou levar a potenciação, o logaritmo neperiano elevado ao quadrado. Eu só estou complicando, eu não estou resolvendo. Né? Então, eu tenho que entender como eu fiz o meu sistema. E em que, agora suponhamos, eu pego um banco de dados que roda numa maquininha, que era aquela maquininha Pentium 44. Imagina rodando uma carroça dessa, trazendo 15 milhões de registros. Eu sinto o SQL Server e mato o cliente de infarto. E a culpa é da máquina? Não é, a culpa é do
isso aqui, eu vou ter banco, eu vou ter disco, eu vou ter área de memória para rodar, a minha JVM vai ter espaço de expansão, eu preciso conhecer. Ah, não vou te falar não, porque isso aqui é ultra secreto. Vá merda. Não tem como você trabalhar assim. Hoje em dia isso é inaceitável. Se alguém chegar para mim, te juro, no meu trabalho, ou eu não sei, eu vou falar, então faz o seguinte, quando você descobrir o que você quer, você vem falar comigo. Beleza? Você quer que eu ajude? Me dê informação. Eu não posso ajudar se eu não tiver informação. Esquece. Ou abre o jogo, aí se eu vejo que a arquitetura está uma bosta, vou falar, meu amigo, da mesma forma como eu tenho que remodelar a minha aplicação, a gente tem que rever essa arquitetura. É inaceitável uma maquininha desse tamanho para um sistema que vai consumir recursos. Eu estou te dizendo, eu trabalho com orientação de gênero, eu tenho muitos componentes. Meus componentes, sim, são robustos. E eu não posso jogar no Pentium 4 com 40 GB de HD. Porque não vai rodar. Aliás, roda para um usuário. Um usuário simultâneo. Vai rodar. Mas se eu colocar no mundo, já que hoje em dia tudo é e-commerce, né? Eu tenho que viabilizar o acesso à internet, né? Sistema de informações. Todo mundo quer ter acesso à informação. Aí eu coloco na maquininha, pego, coloco no Pentium 4 uma inscrição do concurso do STJ, do STF, do TCU. Nos primeiros 20 minutos ela riou. Porque eu vou ter milhões de pessoas acessando o edital e eu não tenho como viabilizar o download de um PDF. Imagina. Por quê? Porque eu não vi recurso. Então, eu pergunto para vocês, eu, enquanto desenvolvedor, eu tenho que conhecer aonde eu vou botar o que eu fiz? Tem. De quanto em quanto tempo o sistema de software evolui? Aqui eu estou dizendo é mais sistema operacional, software de interface de rede, a cada 6 meses, no mínimo. A Microsoft libera patch fix de sistema operacional semanalmente, diariamente. Por que que Microsoft libera essa quantidade de patch? Porque todo mundo, 60% dos usuários do mundo usam ambiente Microsoft. É o ambiente, é o sistema operacional que mais tem tentativas de invasão e de quebra de sigilo no mundo. Por quê? Porque a maioria dos usuários usam Windows. Simples. Se eu sou um hacker, eu quero ferrar alguém, eu vou em cima de quem? Daquilo que mais é usado e não daquilo que é restrito. Porque eu quero ferrar mais. Oi? Pode ser que eu tenha que proteger também. Também é menos protegido, tem mais vulnerabilidade. Mas assim, o fato de ser mais explorado, mais usado, permite também você extrapolar um pouco mais. Então você estuda mais, você conhece mais. O usuário Linux tem preguiça, às vezes, de entender qual é o comando que ele tem que dar na linha de comando para poder fazer no celular, porque é cansativo. Eu vou lá no Windows, dou 2 cliques e eu tenho acesso à informação. Né? Depende da interface Linux. Vocês vão me dizer isso. Mas, outra coisa, qual é a origem do Windows? MS, DOS. Qual é a origem do Linux? Unix. Unix é robusto, ele tem 7 níveis de camadas de segurança até chegar no kernel. O Windows tem quantos níveis? Nenhum. A origem dele foi MS-DOS comprado na garagem. Bill Gates chegou, viu que o cara tinha um sistema operacional, ele precisava de um e pagou $20 mil no cara. E transformou um dos maiores produtos do mundo. Bill Gates era o cara que fazia? Não, mas é um senhor marqueteiro. A visão dele era lá na frente, para ganhar. Tava nem aí se era peba. Fez uma carinha bonita e vendeu. Disse que era bom e todo mundo acreditou.
Bill Gates é o quê? Marqueteiro. Nada do que ele fez no início da Microsoft foi dele. Foi comprado, adquirido ou roubado. O mouse, interface vetorial, XY da tela, foi de uma senhora, vocês assistiram o filme, que foi apresentar para o dono da Xerox o uso do mouse por meio de coordenadas XY, análise vetorial matemática. E aí o que aconteceu? O cara da Xerox falou que jamais no mundo ninguém iria usar um dispositivo chamado rato, que isso era absurdo. Bill Gates estava no fundão da sala assistindo a apresentação, ele esperou o diretor vazar, chegou na mulher: você quer me dar o projeto? Ela estava tão puta com o dono da Xerox que ela falou: te dou de graça. Olha que legal. Visão. Ele viu que com o clique do mouse, por meio de coordenadas vetoriais, ele poderia gerar uma interface gráfica que iria pegar o eixo X e o eixo Y e saber exatamente em que ponto da tela você estava. Armazenava as coordenadas e aí você pode habilitar ou não um determinado objeto. Cara, tem visão. Então, o software, o sistema operacional evolui conforme o fabricante. O sistema operacional, eu sempre comprei patch fix porque existem vulnerabilidades. Segurança da informação, o cara tentou invadir, descobriu que tem um furo, uma porta de furo. Ambiente Windows é danado para ter portas. Uma incompatibilidade com alguma outra aplicação, então eles lançam esses patches, esses fixes para poder arrumar, tornar aquilo ali usável. Então, vamos lá. Agora vamos parar para pensar. Se o sistema operacional evolui diariamente, eu vou ter um sistema meu paralisado por 10 anos. Segunda pergunta. Se a minha aplicação foi construída e ela depende do sistema operacional, e se esse sistema operacional evolui, eu vou me dar o direito de não mexer nessa aplicação? Terceiro, a minha aplicação para funcionar, uma hora ou outra, vai ter que fazer uso de DLLs, vai ter que fazer uso de algum objeto, de alguma interface que vai evoluir. Se a minha aplicação não evoluir, vai chegar uma hora que o fabricante não vai garantir mais a continuidade naquele objeto que você está utilizando, porque ele foi descontinuado. E o mercado é danado para fazer isso. Ah, eu só suporto a partir da versão XPTO. Daqui para baixo eu não suporto mais. Por quê? Porque eu não vou perder tempo com coisa velha. Eu quero pensar em inovar, em evoluir, expandir. E mais, existe a máfia do hardware. O que a máfia do hardware diz? Galera de SEO, eu vou evoluir e você só suporta as 4 últimas versões que eu quero vender hardware. Eu quero vender componente. E você quer vender nova versão do sistema operacional. Então, você tem interesse em evoluir o SEO e eu tenho interesse em vender mais hardware, né? Então, vamos fazer um acordo aqui de cavalheiros para que obrigue o mercado a vender e a comprar. Eu não sou besta. Por isso que o sistema operacional hardware evolui constantemente. E aí, isso força obrigatoriamente aos pobres mortais a evoluir também sua aplicação. Senão, vai chegar uma hora que ela pode até rodar, mas se der um pau, você vai ligar para o suporte do fornecedor e vai dizer o seguinte: qual é a versão que você tem? YZWX3. Ah, eu só suporto a partir da YZWS4. Sinto muito, não posso falar sobre esse produto mais. E aí, o que eu faço? Se vira. Ou então muda para a nova versão. XYZ4S, não sei das coisas. Beleza? Desenvolver software caseiro é uma coisa. Desenvolver software para o mercado é outra coisa. E quando eu lanço para o mercado, eu tenho que estar compatível. Outra regra. Ah, professor, então se é assim, eu vou ser de uma empresa que não vai evoluir o sistema operacional, que a minha aplicação vai funcionar. Sua máquina um dia vai parar.
Outra, os especialistas que existiam naquele produto vão se tornar cada vez mais raros e mais caros. Você paga então. Banca. Entenderam? É assim que funciona. E aí, de quanto em quanto tempo o ambiente computacional evolui? Rápido. Para a arquitetura x86, a cada 3 anos. Para a arquitetura RISC, a cada 7 anos. Mainframe está obedecendo a evolução também de 7 a 10 anos. O que significa? Significa o seguinte: uma máquina que eu comprei hoje, se for x86, daqui a 3 anos o fabricante não garante mais a posição de peça. Aí você fala, caraca, a máquina é boa pra caramba, tá rodando. Mas, tecnicamente e contabilmente, vocês não aprendem isso. Ela se encontra em estado de obsolescência, assim como o carro, quando a gente adquire. Quando eu adquiro um carro, eu saí com ele da lojinha feliz e contente, eu perdi quanto? 20%. Você pegou o teu carrinho, pagou 60 pila, você perdeu 12 mil reais. Só no ato de você pegar o carrinho e sair da loja. Você acaba de jogar no ralo 12 mil reais. Se você tentar vender, você fala, mas eu comprei ontem. Você tirou da loja 20% no primeiro ano. Regra de mercado. Ao final de 5 anos, contabilmente ele ficou obsoleto 100%. Qual é a regra do mercado? A cada 5 anos você tem que trocar de carro. Ah, eu não quero trocar. Você só paga, a seguradora só garante o carro até quanto tempo? 10 anos. Então, se você tentar segurar um carro com mais de 10 anos, ela não vai segurar. Porque não vale a pena para ela segurar. 5 anos ele depreciou, 10 anos eu não tenho nem como segurar. Legal? Hardware. 3 anos a plataforma x86. O que obriga as empresas a renovar o parque de máquinas. Não só em função da obsolescência, mas em função da evolução do sistema operacional. Porque os fabricantes também fazem o quê? Para essa arquitetura, por exemplo, eu tenho uma P7. Se vocês entrarem na IBM, lá nos Correios tem uma P7. O P7 é um RISC. Muito bom. Plataforma IBM, AIX. Eles já lançaram o P9. Se eu quiser acompanhar essa evolução, aí o que a IBM vai falar? Ó, peça da P7 só por 7 anos. Evolução do sistema operacional da P7 para correção de bug, fix, patch, 4 anos. Eu vou na versão tal. Cara, o mercado te obriga a evoluir. E aí ele diz, eu não suporto mais. Então, se eu tiver um problema na P7, a partir de um determinado momento, eu tenho o deadline dele. Morreu. E aí o software que está rodando lá dentro? Ah, o software, eu pensei na arquitetura desse software para aquele sistema operacional. Ferrou. Ah, Java, ele é migrável, né? Java é portável, mas os objetos não necessariamente são. Aqueles objetinhos que vocês construíram, componentezinhos de calculadora bonitinha, telinha bonitinha, barrinha bonitinha, e que às vezes vocês pegaram da internet porque é legal, tá bombando, não é compatível, não é adaptável. E aí? O problema não é o Java, o problema é quem fez e como usou, como trabalhou aquele componente. Ele limitou a uma determinada característica que eu fiquei presa aqui. Beleza? Então, de quanto em quanto tempo o ambiente computacional evolui? Constantemente. É uma roda viva. E nós temos que entender como funcionam os meus ambientes computacionais para que eu possa desenvolver e pensar no ótimo daquele ambiente. E já pensar
A galera de sistemas fica puta porque tem que migrar a versão do RP. Pô, o RP está atendendo, tá? Mas está rodando num hardware obsoleto, está rodando num sistema operacional obsoleto. Eu sou obrigada a evoluir. Eu não posso parar. O banco de dados também é um software que evolui no mínimo a cada 6 meses. A Oracle lança, eu tenho Oracle G, Oracle I. A Oracle evolui os seus produtos. Por quê? Assim como o sistema operacional está evoluindo, eu não falo agora de virtualização, Hyper-V, VMware, né? Eu não falo em otimização de recursos. Logo, o meu banco de dados tem que acompanhar essa evolução também. Porque o comportamento numa máquina virtual não necessariamente vai ser o mesmo numa máquina física. E aí eu tenho que verificar as adaptações às necessidades de instalação, que são diferenciados. A partir de agora, vocês que estão formando, vocês vão ter que escolher uma linha a seguir. Tá? Ou de hardware, ou de software. Se for hardware, SO, rede, né? O que eu quero trabalhar? Sistema gerenciador de banco de dados, ambientes de gerenciamento, segurança da informação. O que vocês querem ser? E quem for para o lado do desenvolvimento, eu quero ser desenvolvedor já, adapte-se às necessidades de mercado, às necessidades de infraestrutura. A cada dia que passa, eu tenho que desenvolver componentes para ambientes heterogêneos. Rodou no x86, não existe garantia nenhuma que vá rodar com a mesma performance, da mesma forma, num ambiente Unix, num ambiente diferenciado. Então, eu tenho que fazer casos de testes conforme plataforma computacional. Esse é o primeiro. Beleza? Então, daí vocês entenderam a importância da arquitetura, de conhecer o meu universo. Ótimo. Daí a gente falou o seguinte, caramba, eu tenho que fazer com que a minha aplicação funcione com o meu hardware, que hoje em dia eu uso tantos dispositivos para acessar mobile, né? Eu estou no Android, eu estou no i alguma coisa, né? E aí eu tenho que acessar mobilidade. E o meu cliente, meu lado cliente, da minha arquitetura, né? O meu front-end tem que estar apto a essa evolução tecnológica. De quanto em quanto tempo os fabricantes lançam uma versão? De quanto em quanto tempo vocês baixam? De quanto em quanto tempo tem uma versão diferenciada no celular? Né? E aí, eu tenho o outro lado da moeda, a galerinha que está acessando. No início, um ano atrás, essa versão desse aplicativo para mobile funciona para Android, mas não funciona para Apple, né? Plataforma Apple. Agora já tem a versão para Apple. E aí? Né? Teve um problema com o Motorola. E eu tenho que entender as nuances também de um determinado dispositivo e daquilo que eu estou desenvolvendo. E aí, eu falo, caramba, são tantos fabricantes, são tantos sistemas operacionais, são tantas aplicações, eu tenho que criar nessa parafernália de mundos uma forma de me comunicar de forma transparente. Eu tenho que pensar em padronização e em unificação, senão eu não vou dar conta de desenvolver. Daí eu tenho os padrões. Há 25 anos atrás, nasceu o Corva. O Corva era uma filosofia de se trabalhar, uma forma de comunicação entre ambientes, entre soluções, de forma padronizada. Mas qual é o grande problema do Corva? Plataforma C, biblioteca C, dificuldade de se achar mão de obra especializada para fazer trabalhar com aquela parafernália, com aquela necessidade. E de 10 anos para cá, fala-se em arquitetura orientada a serviços. O que a arquitetura orientada a serviços proporciona? Uma forma
conexões do seu cliente, do meu front-end com o meu back-end. Independente da minha plataforma computacional, do meu sistema operacional, independente da minha aplicação, eu vou conversar XML. E vou utilizar o SOAP como protocolo de comunicação. O meu banco, aí o que os grandes fabricantes fizeram? Microsoft, Oracle e IBM. Adaptaram seus frameworks de sistema operacional para que eles possam falar XML. E estabeleceram o SOAP, o DDI, o WSDL como padrões de fato para as suas plataformas computacionais. O que eu vou fazer no meu sistema operacional é um problema meu, mas a forma como eu vou conversar com você vai ser SOAP, DDI, XML, e vai ser um padrão. Não importa como eu vou fazer. O que importa é que eu sei que quando você bater a minha porta, eu vou conseguir conversar com você. Ou seja, eu vou ter toda uma historinha de necessidade, de heterogeneidade, de situações de sistema operacional, de dificuldades que a gente encontra nos ambientes computacionais, para vocês perceberem a importância de se adotar padrões de trocas de mensagens, para estabelecer uma formatação padronizada para que eu possa conversar. Entendeu? Beleza? Até aí? Tudo isso que eu estou falando é uma revisão do que eu já falei em sala. Então, a minha dica para a prova. Epa! A gente tem muito o que ver ainda. A dica é essa. Bora lá. Uma pergunta que se faz hoje em todas as empresas, quando você vai discutir qualquer solução, mas isso é um serviço ou é um sistema? Mas o que é um serviço e um sistema? Qual é a diferença? Serviços aplicações que os serviços são várias aplicações integradas. Agora, ó, um serviço é a composição do processo, dos sistemas, dos padrões, das pessoas. Eu tenho que entender o todo. Então, o serviço é uma funcionalidade corporativa independente, quando eles dizem assim, é porque eu tenho que entender como a minha organização trabalha e como o fluxo de informações permeia ou varre ou funciona na minha organização, para que eu possa entender como as minhas aplicações e os meus sistemas se comunicam. Então, eu tenho que entender que eu tenho uma parafernália, eu tenho hardware, eu tenho software. E eu tenho que entender que toda essa parafernália tem que se falar, mas segundo o processo organizacional. E a gente ainda vai ter uma aula bem macro de BPM, porque eu tenho que entender o mapeamento de processos de negócio, para entender como que as informações são trocadas dentro da minha organização. Ok? E mais, sistema não necessariamente vai trazer valor agregado ao negócio, o serviço sempre vai trazer. Porque eu vejo todo o ecossistema. E aí eu sempre me pergunto, o que eu estou trazendo de resultado para a minha empresa? Eu falei do sistema de atendimento da rede de agência. Aí quem para pensar, só pensa no SARA enquanto sistema. O SARA tem 1.500